Se você gosta de vídeos de cultivo, esse é o seu vídeo. Hoje eu vou falar para você 7 dicas de como você deve cultivar Amethystoglossas. Hoje é um vídeo de cultivo, um vídeo que muita gente já tinha me pedido para fazer. Então, mas antes da gente começar esse vídeo, eu queria pedir uma coisa muito especial para você. Se você está gostando desse vídeo, né, se você gostou principalmente dos últimos vídeos que a gente tem feito, eu quero pedir de coração que você dê um like, tá, pessoal? Esse like é importante para esse vídeo e outros do nosso canal chegar para outras pessoas que ainda não conseguiram cultivar, por exemplo, Amethystoglossas. Tá bom? Também quero pedir para você se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. A gente precisa que você esteja sempre com a gente. Ativa o sino que fica ao lado do botão de inscrever-se, porque esse sino vai te avisar na mesma hora que a gente lançar o vídeo, você já vai receber a sua notificação e já vai ver de primeira todo esse conteúdo, tá bom? Então esse é o nosso pedido de hoje. Primeira dica e muito importante é isso daqui, ó, luz. As Amethystoglossas são plantas endêmicas da Bahia. Elas amam, adoram luz solar. São plantas que apreciam muito a luminosidade. Não adianta você ter essas plantas e colocar elas no local sombreado do seu orquidário, né? Que pega pouca luminosidade. Elas adoram de muita luz. Ametistas precisam de luminosidade. Então, na hora de você criar o seu orquidário, lembre muito bem disso. Aquele setor do meu orquidário é especial para as Amethystoglossas que amam luminosidade. Segunda dica, muito importante no cultivo de Amethystoglossas. Elas adoram substrato. Você não vai fornecer, pelo amor de Deus, um substrato pequenininho para uma planta desse tamanho. Esse substrato aqui, desse tamanho, é o mínimo que a gente pode fornecer para uma planta desse porte. Elas adoram, amam substratos grandes, né? Vasos grandes. A Amethystoglossas se desenvolve muito bem, tá? Então, um vaso que tenha um porte maior, tá? Bem grande, com muito substrato. Elas adoram vasos assim. Léo, mas eu não vou usar vaso, eu vou usar, por exemplo, madeira. Então, pegue uma madeira maior, uma casca de perol, por exemplo, maior, tá? Elas adoram assim. Plantas é um tipo de planta, pessoal, que precisa de muito substrato para desenvolver raízes, tá? Lembrando também o seguinte, o rizoma dela é maior, é uma planta de maior porte. Então, quanto mais substrato você fornecer, quanto mais madeira você fornecer, melhor a planta vai se desenvolver, vai ter um espaço muito melhor para se desenvolver e é super necessário no cultivo de Amethystoglossas. Terceira dica, muito importante, é a seguinte. Galera, Amethystoglossas amam água. Pode molhar muito mesmo a sua planta. Molhe bastante as suas Amethystoglossas. Elas apreciam muita, mas muita água, tá? Jogue bastante água em folhas, no substrato, encharque aquele substrato com água, tá bom? Muito importante, não esqueça disso. As Amethystoglossas, assim como as Aclantes, apreciam muita água. Pode molhar bastante ela, que elas amam, desenvolvem muito melhor. Os bulbos saem bem mais, muito mais cilíndricos, muito maiores, muito mais fortes, mais vívidos. Então, molhe bastante as suas Amethystoglossas. Quarta dica, que complementa a terceira. As ametistas amam água. A água é muito importante, mas o grande segredo é que o substrato dessas plantas precisa ser muito bem drenado. A água precisa sim encharcar todo aquele substrato, mas ela precisa secar rápido. Não é uma planta que aprecia ficar toda molhada por muito tempo. Lembre-se que a Amethystoglossa é uma planta endêmica da Bahia, região do Nordeste, que tem uma alta luminosidade e temperaturas mais elevadas. Então, você precisa sim molhar bastante, elas amam, tá? Um substrato que seja muito bem encharcado, mas que drene muito bem. Então, coloque bastante isopor no fundo do seu vaso, brita, se você prefere colocar assim, né? Cacos de telhas. É muito importante uma drenagem.
muito bem feita no substrato das suas ametistoglossas. Se você não tiver um substrato muito drenado e fizer de molhar muito, você vai perder suas ametistas. Preste atenção, que eu tenho certeza que você vai ter um grande sucesso no seu cultivo assim. A quinta dica que eu quero passar para vocês, e muito importante, é sobre os substratos, as formas de cultivo que você vai utilizar na sua ametistoglossa. Pessoal, ametistas, elas aceitam várias formas de cultivo, são bifoliadas, são plantas resistentes, mas as duas principais que a gente sempre indica são, primeiro, cultivo no vaso plástico, tá? Lembrando, vaso plástico muito bem drenado, tá? Com bastante substrato, acompanhando bem o porte daquela planta, tá bom? Vai dar super certo. Então, um mix de macadâmia, de casca de pinos, né, brita. Tem gente que está tendo muito sucesso já no cultivo, né, dela com mais brita. Também dá muito certo você cultivar essas ametistoglossas em cachepôs com madeiras acopladas. Elas adoram, vão muito bem. Lembrando que coloque o substrato, faça o cultivo acoplado, né? Aquela madeira, enche com substrato de mix, casca de macadâmia, o carvão vegetal. No substrato também dá super certo. Uma coisa que eu gostaria muito de falar para vocês é a seguinte: Léo, cultiva só na brita ametistoglossa? Pessoal, eu não tenho como falar isso para vocês porque a minha experiência ainda é pequena com relação a essa forma de cultivo. Muita gente tem me questionado acerca disso, como a gente tem feito cultivo nas valquirianas. Mas a gente ainda não faz esse cultivo nas ametistas, está numa fase inicial, então a gente não pode dar um parecer sobre isso. Uma coisa bem interessante que eu quero estar falando para vocês sobre as ametistoglossas é que são plantas que aceitam você errar o cultivo. É muito difícil, quando a gente está começando a cultivar diversas orquídeas, entender e aprender como cada planta dessa necessita ser cultivada. Mas eu destaco uma coisa muito legal no cultivo de ametistas. São plantas grandes, bifolhadas e plantas que aceitam você errar um pouco, claro, óbvio, o seu cultivo. São plantas que não têm uma alta sensibilidade de cultivo. Ou seja, você vai conseguir, mesmo errando, quem está começando, né, o cultivo de ametistoglossa, você vai conseguir ter belas florações. Por quê? São plantas bifolhadas, bulbos bem grandes, né? Então ela tem uma boa reserva energética. Bifoliadas também, em regra, todas elas são muito mais resistentes, tá bom? Então uma coisa bem importante, quer começar? Comece sempre por bifoliadas, são plantas mais resistentes, maior reserva energética, e as ametistoglossas são excelentes nesse quesito, principalmente para você que é um iniciante na orquidofilia. Sétima dica de cultivo, muito importante, vale para todas as orquídeas, e eu sempre coloco isso como uma grande dica de cultivo. Pessoal, ametistoglossas, assim como as aclânides, como as valquirianas, apreciam umidade ambiente, tá? Gostam muito, as ametistas amam a umidade ambiente, tá? Esse frescor que sobe do orquidário. Isso é muito bom para ela. Então tá no calor, você mora no clima assim como eu, em beira de praia, ou mora no cerrado, molha bastante o chão do seu orquidário, molha bastante durante o dia para subir a umidade ambiente. As ametistoglossas adoram isso. Cuide bastante da umidade ambiente do seu orquidário. Isso é muito importante. Bem, pessoal, essas foram as nossas 7 dicas de cultivo de ametistoglossas. São plantas que eu gosto demais. Confesso que cada dia que passa estou ficando mais apaixonado por elas. Então, utilize essas dicas. Pega um caderno, anote. Lembre-se muito bem de cada uma delas, porque o cultivo de ametistoglossa precisa de muita atenção sua, tá bom? Bem, era isso que eu estava querendo falar com vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado. De coração, lembre do like, lembre de se inscrever no canal. Aqui em cima tem meu Instagram passando. Vá ao Instagram, seja mais um seguidor nosso lá. Tem muita coisa, tem lives, tá bom? Que estão passando as nossas lives às terças, quintas e domingos às 20 horas, tá bom? Tem o Facebook no nosso grupo e a nossa página, tá? Só jogar meu nome, Leonardo Garioli, vai aparecer isso tudo lá. Então convido você a participar disso também. Meu WhatsApp tá aqui embaixo, é onde a gente faz vendas de orquídeas e também pode estar ajudando você aí na sua casa, no seu cultivo. Um grande abraço, um forte beijo, tchau, tchau.